Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Wilker e nesse vídeo nós vamos entrar aqui numa análise técnica, projeções do price action do Bitcoin para o curto e médio prazo, tá bom? Entender se esse price action recente, com esses anúncios de guerras, tarifas e tudo mais, é um sinal vermelho. Se temos indicações que o Bitcoin vai começar a corrigir e quem sabe entrar no bear market ou não. Nós vamos iniciar pelo gráfico semanal, depois vamos passar para o gráfico diário. Assim você vai ter uma perspectiva de médio, curto e médio prazo. O gráfico semanal vai te dar uma perspectiva aí de 1 a 2 meses, e o gráfico diário vai te dar uma perspectiva de 1 a 2 semanas. Tá? Se é algo que te interessa, fica ligado aqui no vídeo. E se você gostar do conteúdo, no final você curte, se inscreve e participa conosco aqui da nossa comunidade. Então vamos pular direto para o gráfico. O que eu tenho aqui, pessoal? Aqui na tela nós temos o gráfico semanal do Bitcoin. Se você já acompanha o canal, você já sabe praticamente as minhas métricas que eu utilizo para análise gráfica. Majoritariamente, perfil de volume, níveis de suporte e resistência, tendências, Fibonacci. Essas são as ferramentas básicas necessárias para uma boa análise gráfica, tá bom? O que você consegue ver aqui? Do lado esquerdo aqui, ó, você tem um topo que foi feito lá em dezembro e janeiro de 2024. E aqui do lado direito, você tem um topo recente que foi feito agora, chegando lá no 112. Essa subida que nós tivemos aqui no Bitcoin, ela foi convincente do ponto de análise técnica? Em parte, tá? Foi uma subida muito agressiva, sim, só que com pouco volume, como você pode observar nessas barras aqui embaixo. O ativo foi subindo, mas o volume foi diminuindo. Tá? Então, isso mostra pouca convicção nessa subida aqui. O segundo ponto que mostra pouca convicção nessa subida é justamente o fato que o Bitcoin só subiu aqui no 112 o suficiente para buscar a liquidez do topo passado, que foi alcançado lá em dezembro e janeiro de 2025. E utilizando o nosso perfil de volume, outro indicativo aqui, que nós temos que há pouca convicção nessa alavancada aqui de alta, é que no perfil de volume nós temos 3 níveis importantes, tá? O suporte majoritário, que é essa linha verde aqui embaixo, em 87 mil, acho que é um pouco mais embaixo aqui, 86.800. Nós temos o nosso ponto de controle, que é essa linha branca aqui, tá? Onde teve um maior volume de negociação. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aqui na casa dos 86.800, tá bom? E nós temos, então, a nossa linha verde. O que a linha verde significa? A nossa linha vermelha? Significa a resistência majoritária, tá? Tá logo aqui em cima, ó, essa linha verde aqui. Aqui na casa dos 106.500. Para que um ativo indique que ele continua aí em uma tendência forte de alta, ele precisa se manter acima das suas resistências. Se essa linha vermelha aqui, que era uma resistência, ele rompeu, mas foi incapaz de se manter acima dessa resistência. Olha só, nós tivemos essa vela aqui do dia 12 de maio, chegou até a resistência, foi empurrada para baixo. Na semana seguinte, já veio outra vela com um pouco mais de pressão compradora que rompeu essa resistência, mas ela foi incapaz de fechar acima. Veja bem, aqui é o nível da linha vermelha e aqui foi onde a vela fechou. Pode observar que ela está ligeiramente abaixo.
E já na semana seguinte, nós já tivemos já uma vela de pressão vendedora. Olha só essa vela vermelha. E ela já fechou bem abaixo da vela anterior e bem mais abaixo da linha vermelha. Ou seja, completamente aí sendo confirmada a rejeição desse nível. O ativo foi incapaz de superar essa resistência. E para você entender o que significa o perfil de volume, significa o seguinte, que o ativo abaixo dessa linha verde aqui é considerado barato. O ativo acima da linha vermelha é considerado um ativo caro. E entre essas duas linhas é considerado aí o seu preço médio, preço razoável, aceitável, de certa forma. Então, para que ele possa indicar que vai continuar subindo, ele precisa romper o nível onde ele é considerado caro e se manter acima desse nível onde ele é considerado caro, que no caso era aqui os 106.500. E ele foi incapaz de fazer isso. Se ele tivesse feito isso, ele estaria enviando um sinal para o mercado dizendo que, pronto, então o nível dos 106.500 já não é mais considerado um ativo, um nível caro para o Bitcoin, ou seja, então vamos buscar níveis mais altos, coisa que até o momento não aconteceu. Tá? E se você observar nas outras duas velas seguintes, o que nós temos? Nós temos uma vela que partiu do nível de resistência da linha vermelha e foi empurrada para baixo, mas formando aqui um padrão de indecisão, tá? Que é um doji aqui, padrão de indecisão. Infelizmente, não superou também a linha vermelha. Já na semana seguinte, que é a semana que nós estamos agora, nós já estamos aqui com outro doji, ou seja, também indecisão. Só que uma indecisão bearish, enquanto este aqui foi uma indecisão bullish, de certa forma, por quê? O preço foi empurrado até aqui a casa dos 100 e foi recomprado e a vela fechou quase no mesmo nível na qual ela foi aberta. Ou seja, o preço caiu e voltou para mais ou menos o mesmo nível de onde ele tinha caído. Já nessa semana seguinte, o preço subiu, tá? Foi lá no 110 agora, recentemente, antes de começar a cair, não é? Já no início da semana, e foi empurrado, está sendo empurrado para baixo. Então aqui agora é um movimento reverso. E está quase que fechando já no mesmo nível na qual ele foi aberto, esta vela semanal. Ou seja, nós temos 2 semanas aí de bastante indecisão no price action do Bitcoin. E o que é preocupante nisso é o quê? Porque ele precisa obrigatoriamente fechar uma vela semanal acima desse nível dos 106.500, que é essa linha vermelha aqui, para abrir então a possibilidade dessa continuação de alta continuar. Se isso não acontecer, meu amigo, minha amiga, você precisa entender que o Bitcoin vai corrigir e vai corrigir mais forte. Não vai ser só 10 mil, ele vai corrigir muito mais. E você precisa estar ciente disso, tá? E ter cuidado e filtrar bem o que você assiste aqui no YouTube, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, mais atrapalham do que ajudam, tá certo? Então, muito cuidado. E o que significa, então? Significa que se o Bitcoin não fechar a vela semanal, que vai fechar agora, no domingo, 9 horas da noite, na semana passada, no vídeo que eu publiquei, ele estava nessa mesma situação e nos enganou. Por quê? Porque eu publiquei que ele precisava fechar a vela semanal acima desse nível. Ele fechou? Não, mas ele valorizou acima. Não se permaneceu acima, então não serviu. E nesse vídeo dessa sexta-feira agora, eu estou dizendo a mesma coisa.
Se ele não fechar uma vela acima do nível aqui dos 106.500, podemos esperar novas quedas. Então você precisa ter isso em mente para não ter expectativas erradas e sendo assim frustrado diante de um cenário de uma correção. Porque você tem no horizonte possibilidade de comprar esse ativo bem mais barato. Tá certo? No vídeo de segunda-feira que eu postei, agora dessa semana, as coisas pareciam estar caminhando muito bem. E eu fui claro. Olha, se ele não fechar acima do 109, ele pode voltar a corrigir, fazer um ping-pong aqui nessa zona, mas as coisas aparentemente estão parecendo bullish, tá? Então eu espero que ele continue na sua trajetória de alta. Isso mudou? Em parte, mudou. E você precisa se atualizar. Por quê? Porque nós temos esse agravante aqui, pessoal, tá vendo? Que ainda está em desenvolvimento, coisa que eu também citei lá no vídeo de segunda-feira. Nós temos quase que uma impressão aqui de um ponto vermelho no gráfico semanal. E isso vai indicar uma mudança de tendência no preço do ativo. Ah, já foi impresso? Não, não foi impresso. Mas é algo que você precisa ter em mente. Tá? Que uma divergência bearish aqui está em construção. Então, os compradores, os touros, precisam mostrar agora força e momento para empurrar esse preço para cima. Senão a coisa vai ficar feia. Escuta o que eu estou te falando. Então, isso está claro. Que o Bitcoin precisa fechar, então, uma vela semanal acima do nível dos 106.500 para indicar momento bullish que vai continuar. Se ele continuar sendo rejeitado desse nível aqui, podemos esperar níveis mais baixos, tá? E aonde é que o Bitcoin pode vir buscar? Eu já passei aqui para vocês 3 níveis. O de resistência de 106.500, próximo suporte majoritário dele é aonde? 96.800. Eu espero que segure nos 96? Sim. Por quê? Nós temos um alto volume de negociação, como você pode observar aqui, ó, tá vendo? Olha a altura desse pico do Everest aqui, justamente no nosso ponto de controle. Então, ele continuando sendo rejeitado aqui, ele vai buscar esse nível dos 96.800. Eu espero que ele segure aí. Pelo menos tem grande possibilidades que ele se segure aí. E no pior dos cenários, tá? Que ele venha buscar o seu suporte majoritário, que é essa linha verde aqui, na casa dos 86.700. Não descarte essa possibilidade. Agora vamos para o gráfico diário. Vamos tentar entender então o que está sendo pintado aí, né, para as próximas semanas. Pessoal, no vídeo de segunda-feira eu comentei sobre a possibilidade da impressão desse ponto vermelho aqui no diário. Esse ponto vermelho no diário foi impresso ontem e será confirmado hoje, um dia depois. Então, se hoje, sexta-feira, até às 9 horas da noite, o Bitcoin não tivesse recuperado a ponto de cancelar esse ponto vermelho aqui ou imprimir um ponto verde, significa que temos grandes probabilidades dessa continuação de queda durar mais alguns dias aí, quem sabe até de 1 a 2 semanas. Existe sim nesse momento essa possibilidade e ela é real, tá? Ela é real. E isso mostra muito bem aqui nessa fraqueza demonstrada aqui no gráfico, tá? E nós temos então aqui alguns níveis também de Fibonacci. Você pode muito bem observar níveis de liquidez, onde o mercado provavelmente vai empurrar o preço para buscar então suas taxas, concluindo aí operações e liquidando pessoas do mercado. Nós temos liquidez aqui
onde você vê esse processo de lateralização. Nós temos liquidez aqui, onde também tivemos esse processo aqui de lateralização. E se você observar, o que você consegue ver? Que as piscinas de liquidez estão exatamente abaixo do nosso ponto de controle e do nosso suporte majoritário, em confluência também com Fibonacci. Olha onde é que está a retração de Fibonacci de 0,382. Bem próximo aqui do nosso ponto de controle. E não é só uma retração de Fibonacci, é um fair value gap também, ou seja, temos um desbalanço no gráfico devido a essa vela ter subido aqui muito rápido. E o mercado geralmente volta para vir fechando essas velas. Observe então aqui. E logo mais abaixo nós temos um outro nível de Fibonacci, 0,618, bem próximo também aqui do nosso suporte majoritário e próximo de uma gigantesca piscina de liquidez. O que eu quero dizer com isso? Em miúdos, meus amigos, se os touros não entrarem empurrando esse preço aqui para cima e se mantendo acima aqui dos 106.500, não entre em desespero. Se nos próximos dias e até nas próximas, quem sabe, 1, 2 semanas, você vê o Bitcoin vindo buscar este nível aqui. Este nível aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Este nível aqui, ó. Não é esse. É esse aqui. Dos 86 mil. É possível? É muito possível. Mas muito. Basta que ele continue sendo rejeitado do nível que ele está. Ele continuando nessa trajetória aqui, é isso que vai acontecer. Tá bom? Fique isso aí em mente, porque é muito provável que isso aconteça. Sem sombra de dúvida. Então, nós temos o restante de hoje, sexta-feira, nós temos o sábado e o domingo para empurrar esse preço aqui para cima. Para então irmos buscar a liquidez que nós temos lá no 116, por aí. Se isso não acontecer, espere sim que a continuação da queda vá continuar, te dando então aí possibilidade de você comprar mais barato. Isso cancelaria o bull market? De forma nenhuma. Entenda, nós continuamos em um bull market. O gráfico no semanal continua indicando ainda uma projeção de valorização. Isso não mudou. Nós temos topos e fundos ascendentes. Enquanto isso não mudar, eu não posso dizer para você que o bull market acabou. Enquanto o Bitcoin não fechar uma vela semanal abaixo desse fundo que ele alcançou aqui nos 74 mil, porque aí sim ele mudaria de estrutura gráfica. Já estaria fazendo um topo descendente, um fundo descendente. Observe, aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Está tudo ascendente. Agora, se ele perde esse nível aqui do 75, observe que ele já fez um fundo, olha, tá vendo? Mais baixo do que o fundo anterior. Isso seria mudança de estrutura gráfica. Isso significaria que a tendência de alta acabou. Ou seja, vamos entrar no nosso tão temido bear market. Só que isso ainda não aconteceu e aparentemente está longe de acontecer, portanto, quanto a isso, fique tranquilo. Essa correção que nós estamos presenciando aqui é natural, necessária e saudável. Saudável. Você observou o quanto que as altcoins valorizaram nessa semana. É só uma deixa do que pode ainda ser entregue para você.
Aproveite as quedas para acumular mais, tá? Aproveite essas quedas do Bitcoin para acumular mais. Tenha em mente que se a questão de guerras e tarifárias se piorarem, ele pode vir buscar o nível dos 86 mil. E isso é uma senhora de uma bela oportunidade para você. As altcoins vão sofrer. Não estou dizendo que não. Se ele vir buscar os 86 mil, as altcoins vão derreter. Encare isso como mais uma oportunidade do mercado. Enquanto o Bitcoin não perdeu os 74 mil, o bull market continua ativo. Tá? E se você quer saber o momento certo de você vender as tuas cripto, se inscreva no canal. Fique ligado aqui, que com certeza nós vamos estar sempre trazendo atualizações aí para você se manter bem informado, ciente do que está acontecendo, sem hype, sem expectativas absurdas, nada disso. Direto ao ponto, sincero, para que você tenha a informação certa do que vai te ajudar ou não vai te ajudar nessa tua trajetória. Estou preocupado com o que está acontecendo? Não estou. Estou aproveitando as oportunidades com operações de venda, de short, de longo, né? Capitalizando dentro dessa volatilidade aqui. Agora, se você é investidor, está visando no longo prazo, se o teu prazo é entre 3 a 5 anos, tanto faz o momento que você está comprando o Bitcoin. Porque de 3 a 5 anos ele vai estar sim aí próximo de $1 milhão. Tá certo? Agora, se você está comprando aí apenas para a continuação do bull market, a melhor estratégia para você é o DCA. Vá comprando aos poucos. Deu essa queda aqui agora, compre um pouco. Caiu aqui para os 97, compre mais um pouco. Caiu para os 86, compre mais um pouco. Vai fazendo o preço médio. Porque ninguém tem bola de cristal para te dizer até onde é que essa queda vai chegar. Nós temos todos esses níveis aqui na qual pode ser encontrado então um suporte e o preço voltar a subir. Por ninguém saber, na verdade, qual é o nível que realmente isso vai acontecer, aproveite todos eles e vai fazendo pequenos aportes, tendo assim o seu preço médio. Porque na continuação do bull market, certamente você vai ser recompensado. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado você. Clareza nesse momento. Não é nada desesperador. Pelo contrário, é muito saudável. Tá? Se ele vier buscar níveis lá dos 86 mil, eu vou estar rindo para as paredes. Porque é mais uma oportunidade de você comprar mais barato. Se você perdeu a chance de ter comprado aqui no 74, imagina só essa bênção vindo aí no teu colo. Tá bom? Se você está desesperado quanto a isso, é porque as tuas expectativas estão no local errado. Ou você comprou no momento errado, ou você está seguindo e acompanhando informações de pessoas erradas, que não sabem o que estão falando. Tá certo? Então entenda isso. Tudo que está acontecendo agora é saudável, nós temos ainda o M2 global subindo, que é a impressão de dinheiro no mundo subindo. Nós temos aí um acordo próximo dos Estados Unidos e da China. Nós já temos dados da economia americana mostrando fraqueza lá na economia, indicando que um corte das taxas de juros está mais perto do que nunca. Ou seja, tudo isso é muito positivo, mas as mídias empurram você a acreditar que o caos e a Terceira Guerra Mundial, isso não vai acontecer, gente. Não vai. Nenhum país hoje, entenda, nenhum país hoje tem coragem de entrar em guerra mundial. Nós temos bombas atômicas. Uma guerra mundial significaria o fim de uma nação, o extermínio.
de uma nação. Ninguém quer isso. Nós não estamos falando mais de bombas convencionais, nós estamos falando de bombas que destruiriam cidades e cidades inteiras de uma só vez. Então, tire isso da sua cabeça. A terceira guerra mundial não vai ser com bombas. Tá? Ela vai ser através da tecnologia, através da inteligência artificial. Tá bom? Então, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Não acredite muito aí em tudo que você anda ouvindo por aí. Principalmente nessas mídias sensacionalistas. Os princípios do Bitcoin não mudaram. Continua sendo o melhor tipo de dinheiro que você possa imaginar e um dia ter em seu poder. Onde a sua tendência de alta continua, sim, e o seu valor continua real. E os países e as instituições já notaram isso e estão querendo também entrar para esse jogo, como está acontecendo. Se você não planejar a sua vida em comprar Bitcoin e acumular Bitcoin, entender que 0,1 Bitcoin já é o suficiente para te aposentar daqui a 10 anos, você vai continuar sendo uma pessoa frustrada na vida. E vai se arrepender amargamente daqui a 10 anos. Se você está assistindo esse vídeo e até agora, ele 25 minutos depois, é porque, de certo, você pensa diferente da maioria das pessoas que me assistem. Porque a maioria das pessoas são incapazes de assistir um vídeo desse comprimento aqui. É 5 minutos e já sai. E acham que conseguem absorver a informação necessária não assistindo um conteúdo tão importante como esse. Eu só lamento para elas. Agora, se você está aqui até esse momento, parabéns para você. Porque com certeza você está absorvendo informações que podem e irão mudar a sua vida de forma como você nunca pôde imaginar. Meus parabéns. Nos vemos então no próximo vídeo.